Olá, tudo bem? Hoje eu vou demonstrar a técnica de pedras quentes no relaxamento corporal. As pedras, elas já estão aquecendo, já faz alguns minutinhos. Elas estão na bolsa térmica e aí aqui dentro então está as pedras. Devemos ter cuidado, pois elas estão quentes e dependendo da temperatura, elas podem machucar a nossa mão. Aqui eu deixei numa temperatura baixa, então não vai ter este problema. Vamos trabalhar com as pedras vulcânicas, que são as específicas para massagem com pedras quentes. Percebam que ela tem um formato completamente polido, arredondado, para não causar nenhum tipo de lesão na nossa cliente. Neste kit, nós temos pedras de tamanhos diferentes e larguras diferentes também. A característica da pedra vulcânica, ela é uma das principais para absorver a fonte de temperatura e manter a temperatura por um tempo maior. Normalmente, as demais pedras, as pedras de riacho, elas não conseguem manter essa temperatura por um tempo prolongado. Conforme eu for fazendo a massagem e eu perceber que a pedra diminuiu a temperatura, eu venho e troco estas pedras, tá? Durante a massagem, eu vou utilizar a maior parte ou todas as pedras que estão aquecendo. Posteriormente a eu finalizar a técnica, aí sim eu pego todas essas pedras e higienizo conforme já falamos em aula. Iremos começar na região de membros inferiores, pés, pernas, coxa, abdômen, região de colo, braço, viramos o decúbito da nossa cliente, fazemos a região da panturrilha, coxa, glúteo e finalizamos na região das costas. Lembrem que a técnica de massagem com pedras quentes, ela é uma técnica de massagem aí clássica ou de massagem relaxante. Quais são os principais movimentos que nós vamos trabalhar? Os mesmos movimentos trabalhados aí na massagem clássica. Movimento de relaxamento, movimento de deslizamento superficial, movimento de deslizamento profundo, movimento de amassamento, movimento de vai e vem, deslizamento, movimento de amassamento, de compressão. Só que pensem que a gente vai estar utilizando um acessório com um efeito térmico. Podemos utilizar toda a extensão dessa pedra. Então, podemos utilizar, né, a parte frontal, a parte posterior. Na verdade, os dois lados são iguais. Podemos utilizar as bordas, conforme o local e a anatomia do local que nós vamos estar aplicando. Vou aplicar um óleo de semente de uva, um óleo vegetal na minha cliente. Alguns terapeutas, alguns profissionais indicam mergulhar essa pedra nesse óleo. Eu já não indico, porque senão ela vai ficar muito sebosa e o risco dela cair é muito grande. Eu prefiro, então, pegar o veículo com a minha mão, aplicar, né, no movimento de deslizamento superficial e, posteriormente, iniciar aí a massagem em cima deste veículo. Vamos começar, então, na região aqui do pé. Peguei o veículo, vou espalhar, deslizamento. Vou passar um pouco também na região da sola dos pés, que já foi previamente higienizado. Vou pegar as pedras, vou segurar na mão e aí vou começar a fazer os movimentos. Para a região de pés, é interessante que podemos trabalhar com as pedras menores, pois conseguimos alcançar melhores resultados. Quais são os cuidados que nós devemos ter com a pedra? Por ela ser um acessório, né, denso e duro, nós temos que tomar cuidado com as proeminências ósseas. Então, aqui na região de maleolar, eu estou circulando, eu não vou ficar passando em cima com força, senão a minha cliente vai sentir. Estou trabalhando a região de peito de pés,
Vou trabalhar a região entre os metatarsos com a borda das pedras. Com a borda das pedras, vou trabalhar região lateral, entre os dedos, região da sola dos pés, vou trabalhar também com a borda com a borda da pedra. Posso trabalhar com duas pedras juntas. E aí, subo para a região aqui de perna. Vou fazer movimento de deslizamento superficial. Juntamente com a massagem de pedras quentes, podemos utilizar aromaterapia, podemos acrescentar no óleo vegetal o óleo essencial. Aqui a gente não vai ficar friccionando essa pedra em cima da proeminência tibial. Então, eu vou trabalhar aqui mais movimentos laterais. Movimentos de compressão. Esse barulhinho da pedra também é um barulhinho gostoso, né? Que remete aí à natureza. Vou para a região de joelho e região de coxa. Joelho, nós temos a patela, nós temos uma proeminência óssea. Então, nós vamos trabalhar com movimentos circulares. Se você tem uma quantidade de pedra considerável, você pode posicionar algumas pedras previamente aquecidas no local onde a cliente vai deitar, para ela deitar em cima dessas pedras aquecidas. Na coxa, movimento de deslizamento, movimento de amassamento por toda a extensão. Movimentos de fricção, onde eu coloco aí um pouquinho mais de rapidez, porém lembrando que nós estamos trabalhando com a massagem relaxante, então eu não preciso fazer uma fricção tão constante. Compressão. E aí esses movimentos, eles vão se repetindo, tá? Conforme o tempo da minha sessão, eu faço a determinada quantidade de repetições. Vou colocar essas pedras para aquecer novamente. E vou pegar outra pedra que já esteja quente. Vou trabalhar a região do abdômen. Vou fazer deslizamento no formato de coração, saindo da região supraumbilical, subindo em direção ao externo, abrindo a caixa torácica, entrando cintura até região suprapúbica e fazendo a movimentação novamente. Pego a minha pedra e faço essa movimentação também com a pedra. Amassamento.
movimentos de fricção na cintura, movimentos de vai e vem na cintura, movimentos de compressão por toda a extensão do abdômen. E aí, para finalizar, a gente faz o movimento de deslizamento novamente. Nos braços, vou posicionar o braço dela aqui, tá? Só para vocês visualizarem melhor. Vou fazer um deslizamento. Deslizamento com as pedras. Movimentos de compressão. E posso trabalhar com a parte interna dos braços, com essa região do tchauzinho aqui. Então, posso fazer movimentos de amassamento, movimentos de compressão. E a região do colo, nós também podemos trabalhar. Apliquei o veículo. Venho com as pedras. Essa região de ombros, que normalmente é uma região tensa, região de nuca. E agora a minha cliente vai virar de costas. Posso posicionar algumas pedras, tá, que estão aquecidas na região das costas, na região da coluna dela. Ela precisa, se eu posicionar essas pedras, ela precisa evitar ficar se movimentando para que não corra o perigo dessas pedras virem a cair. Com a cliente virada em decúbito ventral, nós podemos novamente trabalhar a região da sola dos pés. Nessa região, eu coloco bem pouca quantidade de veículo. E sempre quando finalizar, a gente higieniza com álcool o pé dela para remover a oleosidade. Trabalho aqui a sola dos pés. Trabalho com a borda das pedras. E vou para a região da panturrilha. Deslizamento. Amassamento.
movimentos de compressão, na região da coxa e na região do glúteo, nós continuamos aí com os mesmos movimentos. Deslizamento, amassamento, compressão, fricção, e aí a gente vai para a região das costas. Eu vou pegar essas pedras da porção superior, né, da porção das costas, vou colocá-las novamente para ir aquecendo e vou pegar uma pedra já aquecida. A nossa modelo está com um top, mas o correto é que o cliente ele esteja com a região das costas livre, tá? A gente vai aplicar o veículo em toda a extensão. Sempre trabalhando, né? Paravertebral. Estiramento. Posso trabalhar paravertebral com a borda das pedras. Posso fazer vai e vem. Amassamento por toda a lateral e extensão. Vou colocar um bracinho dela para fazer a liberação da região da escápula, né? Então, a gente posiciona o braço aqui atrás, vai descendo ele lentamente, para que essa região escapular, ela fique livre, para que consigamos trabalhar. Trabalho com a borda das pedras. Geralmente, nessa região, ficam os nossos pontos de gatilho, né? Nossos pontos de tensão. Pensa que o efeito térmico da pedra e o movimento da massagem vão auxiliar a liberação desses pontos de tensão. Posso fazer fricção em cima deles. E tudo que eu trabalho de um lado, eu também trabalho do outro lado. Posso trabalhar a região de nuca, posso trabalhar com movimentos do infinito. Para finalizar, deslizamento. E se a minha cliente estiver relaxada,
eu posso deixar alguns minutinhos, algumas pedras na região da coluna dela. Caso contrário, a gente pode fazer os movimentos aí de despertar. Então, movimentos de tapotagem, movimentos de beliscamento, onde eu vou tracionar esse tecido. E já vou fazendo aí um barulhinho para que ela desperte. E aí, finalizando com um deslizamento profundo por toda a região das costas. Prontinho, essa foi a demonstração da técnica de massagem com pedras quentes.